Primeira Quinta Livres do ano de 2019, e Deus já está mostrando um pouquinho, uma gotícula do que Ele vai fazer nesse ano. Eu creio nisso. Você crê, amém ou não amém? Eu creio que esse ano será um ano onde nós viveremos e veremos manifestações de Deus gloriosas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nessa igreja, na igreja de Cristo, nessa cidade. Você crê nisso, amém ou não amém? Então eu quero ministrar, inspirado pelo Espírito Santo, uma palavra com o tema para viver um novo tempo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: para viver um novo tempo. Fala, vamos aprender o que é preciso. Amém? Quem quer aprender aqui o que é preciso para viver um novo tempo de sucesso? Fala, eu preciso. Glória a Deus, eu também preciso, eu quero muito. Hoje, dia 3 de janeiro de 2019, e nós precisamos, para viver um novo tempo, para viver um tempo de sucesso na presença do Senhor, viver um tempo de sucesso em tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E eu quero te lembrar mais uma vez que existe uma diferença gigantesca entre vida de vitória e vida de sucesso. Vida de vitória você pode vencer hoje, perder amanhã, vencer hoje, perder amanhã e assim sucessivamente. Mas vida de sucesso é uma sucessão de vitórias. Quantos aqui precisam e querem isso, viver sucessões de vitórias nesse ano de 2019? Eu quero. Isso não significa que não enfrentaremos provações, lutas, não passaremos por tribulações. Isso não significa. Mas o que Deus quer é nos ensinar a passar por qualquer que seja a fase da nossa vida, a estação da nossa vida, nesse ano de 2019, de modo vitorioso, de modo bem sucedido, para a glória de Deus. Então, para nós vivermos um novo tempo de sucesso, nós precisamos aprender alguns princípios que vão nos conduzir a essa realidade. Nós precisamos aprender, porque você não pode ser o mesmo de 2018. Você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode chegar no final de 2019 com aquele sentimento assim: poxa, foi a mesma coisa de 2018. Pode. E só vai ser a mesma coisa de 2018 se você continuar sendo o mesmo de 2018. Porque Deus é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Deus maravilhoso e cheio de graça. Ele permanece tendo autoridade e poder eternamente, e sempre com amor e com intenção de fazer em nós grandes coisas. Ele mesmo disse: eu tenho bons planos para vocês. Ele mesmo falou: os meus pensamentos são mais altos do que o de vocês. Mas a questão é, Deus sempre está preparado para nos levar a novos níveis nele. O grande problema é o que nós fazemos com o que Deus tem feito em nós. Então, para viver um novo tempo de modo bem sucedido, viver um novo tempo de sucesso, nós precisamos, em primeiro lugar, eu separei alguns pontos aqui inspirado pelo Espírito Santo. Nós precisamos, em primeiro lugar, trocar os nossos odres. Olha para quem está do seu lado e fala: troque os seus odres. Não, mas fala com voz de crente, fala com empolgação, com animação. Deixa essa... troque os odres. Isso aí ficou em 2018. Olha e fala: troque os odres. Isso. Troque os odres. Para viver um novo tempo de sucesso, em primeiro lugar, nós precisamos trocar os nossos odres. Ninguém, presta atenção, ninguém entra no novo tempo e tem sucesso, alegria, sabe, rompe, se continuar carregando os velhos odres. E o que é que isso nos ensina? O que é que isso nos mostra? Nós podemos olhar para as Escrituras em Marcos capítulo 2, verso 21 e 22, diz assim, Marcos 2, 21 e 22 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Presta atenção. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E o verso 22 diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, ou vasilhas de couro velhas, dependendo da tua versão. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em odres novos. O texto bíblico aqui, Jesus quer nos ensinar o seguinte, um princípio para nós vivermos esse novo tempo de uma forma bem sucedida. Não se põe remendo velho em roupa nova.
nem se põe vinho novo em odres velhos. Jesus explica o porquê de não colocar vinho novo em odre velho. Porque se você colocasse o vinho novo em um odre velho, aquela vasilha iria se rasgar, e tanto a vasilha quanto o vinho iria se perder, porque o vinho ia entrar no processo de fermentação, ia produzir os seus gases, e então ia rasgar a vasilha. Então, não se põe vinho novo em odre velho. A vasilha velha já chegou na sua dilatação máxima. Ela já passou pelo estágio de dilatação dos gases que o vinho produz na sua fermentação. Então, ela já chegou na dilatação máxima. Se você coloca vinho novo, vai vir mais gases e isso romperá a vasilha. O que isso nos ensina? Nós estamos entrando em um novo tempo. Você não pode pegar coisas velhas, você não pode vir trazendo e carregando coisas velhas e tentar colocar o novo que Deus está derramando desde o dia 31 de dezembro aqui dentro dessa igreja. No momento em que deu meia-noite, Deus começou a derramar vinho novo sobre essa igreja, sobre a minha e a sua vida. Você crê nisso, amém ou não? E o que é o vinho novo, pastor? Vinho novo, tem uns amantes da bebida que de repente não se converteram ainda, né? Eu creio que aqui não tenha isso, mas vai que tem. O vinho na Bíblia tem duas representações: a alegria ou contenda, intrigas. Nesse caso, Jesus está levando para o sentido de alegria. Assim como naquela questão da festa, o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. O vinho representava alegria naquele momento, naqueles tempos. Então, quando nós lemos, não se põe vinho novo em odres velhos, você não pode pegar a alegria, o novo tempo, aquilo que vem de agora e colocar em velhos comportamentos. Quem era você em 2018? Você foi uma pessoa que orou muito, que leu muito a Bíblia, uma pessoa que se consagrou, que esteve em todos os cultos, uma pessoa que buscou mesmo o Senhor. Você foi essa pessoa? Se você não foi, então você precisa pegar esse odre velho, aposentar ele e tomar um odre novo, para que o Senhor possa te encher com a alegria que vem do Espírito Santo, para que você possa produzir os frutos para a glória de Deus. Você não pode carregar, comportamentos antigos. Veja, o texto começa nesse verso 21 dizendo: ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas. Você não pode pegar o que Deus vai derramar agora, o que Deus vai dar agora, o que Deus tem para fazer agora, e esperar que isso caiba na velha criatura que era você, naquela velha pessoa de 2018. Por isso você não pode continuar sendo o mesmo. Não pode. Se o cristianismo, e eu sei que ele é novidade de vida, as Sagradas Escrituras dizem isso, como é que você pode continuar sendo a mesma pessoa? Eu já falei aqui em outros momentos, existem crentes que passam a vida dizendo assim: eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim. Tem crente que vira e fala: você me conheceu desse jeito. Marido falando com a mulher, esposa falando com o marido, namorado falando com a namorada. Você me conheceu desse jeito, eu sempre fui assim. Você sabia que eu era desse jeito? E eu só tenho uma coisa para te dizer, meu irmão, presta atenção. Para você, rapaz, primeiro, você homem primeiro. Tu não é homem não, tá moleque. Tu não é crente não, ainda não é convertido. Porque se não há mudança de vida, se não há transformação de comportamento, é porque Cristo ainda não entrou na sua história. Porque o Evangelho, o cristianismo é novidade de vida. Quem você foi em 2017 não pode ter sido o mesmo que você foi em 2018. Quem você foi em 2018 não pode ser o mesmo de 2019, senão o Evangelho não está se manifestando na sua vida. E a ausência da manifestação do Evangelho revela a ausência do Espírito Santo de Deus. Você já aprendeu aqui, não basta só você dizer que o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está naqueles em quem a mudança de vida, a transformação é visível. Porque ele começa a agir de dentro para fora. Então, se não há mudança, se não há transformação, se ainda é odre velho, se ainda é pano velho, meu irmão, chegou a hora de você trocar suas vestes hoje, diante do trono do Cordeiro, para a glória de Deus. Chegou a noite de você trocar os seus olhos, os velhos comportamentos, deixar de lado e começar um novo tempo com Deus. Todo mundo quer um ano cheio de bênção, todo mundo quer um ano cheio do Espírito Santo, todo mundo quer um ano cheio de intimidade com Deus, mas
O que Deus procura não é quem tem vontade, o que Deus procura é quem se movimenta. Deus não procura quem quer ser, Deus procura quem trabalha para ser. Você fez o seu planejamento para 2019. Você já começou a realizar? Você já começou a cumprir? Ou você já começou furando com Deus? Já começou a falhar com Deus? Já no 3 dias do primeiro ano e você já está falhando com Ele? Velho comportamento, odre velho, vestes velhas. Troque os velhos comportamentos por um novo estilo de vida. Eu quero e serei um adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Eu quero e serei alguém que vai alegrar o coração de Deus. E o que eu votei, isso eu vou cumprir. Custe o que custar, eu vou cumprir para a glória de Deus. Primeiro ponto aqui, para nós vivermos um novo tempo de sucesso, nós precisamos trocar o quê? Então começa trocando essa bagaça. Eu estou com vontade. Esquece mais não, tá? Trocar o quê? Aleluia. Eu acho que tem gente acordando já aí, Espírito Santo. Vai sacudindo, Senhor. Segundo lugar, para nós vivermos um tempo de sucesso em Deus, nós precisamos manter o foco. Parece que eu já ouvi essa pregação antes. É mesmo? Eu também já ouvi, já foi pregado aqui 2 anos seguidos. E por que não houve mudança? Por que não houve transformação? Por quê? O que aconteceu? Por que você não mudou o foco? Por que você não mudou, não trocou os odres velhos por odres novos? Por quê? Por quê? Por que você ainda não está vivendo a plenitude da vontade de Deus na sua vida? Esse é o ano. Olha para quem está do seu lado e fala: esse é o ano. Fala: não deixa passar. Fala: esse é o mês. Não deixa passar. Fala: essa é a semana. Não deixa passar. Esse é o dia. Não deixa passar. Essa é a hora. Não deixa passar. É para começar agora a servir e adorar e honrar o Senhor. Não deixa para depois. Mas para isso você precisa manter o foco. Presta atenção nessa frase: ninguém chega a lugar algum se não souber onde quer chegar. Você não sabe onde você quer chegar, como você vai chegar em algum lugar? Você precisa manter o foco. Você fez o seu planejamento, você precisa manter o foco. Você colocou expectativas, sonhos e projetos diante de Deus, você precisa manter o foco. Você precisa de um ponto de partida, sim, você precisa. Mas você também precisa de um ponto de chegada. Ninguém começa uma corrida sem saber qual é o ponto de chegada. Todo mundo. Você vai para uma corrida, você vai saber quantos quilômetros tem, quantos metros tem. Você vai querer saber onde é a linha de chegada. Imagina, você sai correndo, não sabe para onde está indo. É para ir reto, você vira à direita. É para ir reto, você vira à esquerda. Para ter um ponto de partida, para você chegar em algum lugar, você precisa saber onde é a chegada. Então, você tem sim que ter um ponto de partida, mas também precisa de um ponto de chegada. O que isso nos arremete? Isso nos arremete a objetivos. Você fez os seus planos? Você já fez o seu planejamento para 2019? Planejamento espiritual? Você recebeu aqui as orientações de Deus? E aí é onde Deus fala conosco em Oséias capítulo 4, verso 6, na parte B do verso 6, ele fala, vou falar o verso 6. O verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E aí prossegue dizendo: porque rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei de diante de mim, para que não sejam sacerdotes. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não é porque falta o conhecimento, não é porque ninguém está ensinando, não é porque não há orientação, não, é porque eles rejeitam o ensinamento. Então, meu irmão, presta atenção nisso.
Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Deus te deu orientações. No final do ano, Deus nos deu orientações para fazermos os nossos planos, para vivermos um novo tempo no Senhor, para que nós possamos viver as bênçãos de Deus. Ele nos deu 6 áreas da nossa vida para serem trabalhadas e te deu direção para fazer planos dentro dessas 6 áreas. E o que você está fazendo? Você fez seus planos? Já colocou em prática? Já começou? Você tem um ponto de chegada. Para cada um dos seus alvos, para cada um das suas metas, você tem um ponto de chegada. Agora você precisa dar a partida. Você precisa começar. Você precisa se mover. Você precisa sair do lugar. Não é amanhã, não é depois, não é mês que vem. É já, é agora, é hoje. Para isso você precisa deixar para trás todo o fardo das cargas do passado. Tudo aquilo que te impedia, tudo aquilo que te paralisava, tudo aquilo que te mantinha preso. Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim, Filipenses 3:13: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Chegou a hora de você deixar para trás aquilo que te impedia, aquilo que te paralisava. Pastor, então eu tenho que esquecer tudo, eu tenho que deixar o passado todo para trás, eu tenho que me esquecer de tudo que eu vivi. Não estou falando de amnésia, eu estou falando de consciência. Não estou falando de perder a memória, eu estou falando de colocar a tua memória apenas no que te dá esperança. Deixar de lado o que se passou, o que te impediu, o que te travava, é você romper. Às vezes era aquele pecado que te cercava, aquele pecado que você saía daí, você vinha para a igreja, chorava, pedia perdão ao Senhor, Senhor me ajuda, me ajuda, me ajuda, e o Senhor derramava unção sobre você, você saía daqui, voltava para lá, e o pecado estava no mesmo lugar. Você precisa romper com aquilo que te impediu de avançar em 2018. Rompa com seja o que for, avance para o alvo, avance rumo ao prêmio, pela vocação, avance em direção à vocação celestial. Deus te chamou, Deus tem um propósito na sua vida, mas você tem mantido esse propósito travado, porque você não avança. O propósito vem de Deus, Deus já estabeleceu, Deus já designou, mas você fica retardando, fica impedindo, travando o propósito, travando o seu chamado. E uma coisa que eu sempre digo aqui, inspirado pelo Espírito Santo: nós nunca seremos plenamente felizes se estivermos distante do nosso chamado, se vivermos longe do nosso propósito. Deus tem um propósito para nós. Descubra o seu propósito em Deus e viva por esse propósito. Aí você terá alegria. Aí quando você estiver cansado, o cansaço não vai te impedir de fazer a obra. Quando você estiver desanimado, o desânimo não vai te impedir de fazer a obra. Quando você estiver mal, seja o que for, nada vai te impedir. Sabe por quê? Porque você está vivendo dentro do seu propósito, dentro do chamado de Deus para a tua vida. Não há nada que motive mais o ser humano do que o propósito. Meu irmão, pelo propósito nós deixamos de comer. Pelo propósito nós perdemos o sono. Pelo propósito nós engolimos sapos, rãs, engolimos todas aquelas do Egito, se for necessária. Pelo propósito. O propósito nos motiva, o propósito nos impulsiona, o propósito nos leva a sonhar, o propósito nos leva a visualizar o que nós seremos em Deus, o que nós faremos pelo Senhor. O propósito, mas você precisa identificar em Deus o seu propósito, para que você possa caminhar em direção à vontade, ao centro da vontade de Deus. Às vezes nós ficamos dando murro em ponta de faca, fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Meu irmão, Deus tem um propósito para você. A Bíblia diz que nós não temos porque não pedimos. Você quer uma resposta? Por que não começa a pedir a Deus? Mas eu já tenho pedido, a resposta já veio, não. E o que você fez? Parei de pedir, cansei, já orei tanto, já pedi tanto a Deus, para Deus fazer, para Deus mudar, para Deus agir, para Deus resolver, para Deus... E o que Deus fez? Nada. E Ele respondeu o quê? Nada. Então Ele está dizendo para você, continue clamando. O silêncio de Deus é uma resposta muito clara. O silêncio de Deus é uma resposta clara para os filhos de Deus. O silêncio de Deus significa: continue clamando. Vocês me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Se há silêncio de Deus,
Se não há movimento, se não há resposta, Ele está dizendo: continue, continue, continue. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Olha para quem está do seu lado e fala: tem muita coisa na frente. Fala assim: tem vidas para você ganhar, tem um ministério para você cumprir. Fala: tem a sua família para você cuidar, tem estudos. Fala: tem grandes sonhos, tem metas, tem alvos, tem objetivos. Avance, prossiga, aleluia. O apóstolo Paulo, no verso 14, ele diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Cristo colocou em você um chamado, um propósito, uma vocação. Você precisa avançar, você precisa continuar. E aí talvez você diga: pastor, mas então eu tenho que esquecer tudo. Não, como eu falei, você não precisa esquecer de tudo. Você precisa fazer o que a Bíblia diz. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21 diz: todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Você precisa trazer à memória o que pode te dar esperança. Deixe para trás aquilo que tira a sua esperança, aquilo que traz desânimo, desmotivação. Tem pensamentos, irmãos, que impedem que nós nos movamos. Tem pensamentos, tem lembranças, memórias que nós, se permitirmos, elas vêm entrando na nossa cabeça e voltando e voltando e voltando. E quando nós vamos ver, nós já estamos afundados na tristeza, sabe, na angústia, e nós não podemos permitir isso. Uma coisa que nós já aprendemos aqui: as águas do mar só podem afundar um navio se elas entrarem no navio. Enquanto elas estiverem do lado de fora, o navio vai ficar flutuando. Enquanto você não permitir que os pensamentos que te impediam, os pensamentos, sabe, de frustrações, de desânimos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que vivem um novo tempo, só que com odres velhos, com vestes velhas, sem foco algum para avançar. Isso no relacionamento, no ministério, na vida profissional, estudantil. Como é que isso acontece, pastor? Sabe aquelas pessoas que saem de um relacionamento frustrado, entram em outro relacionamento, e ao invés de pegar as coisas boas do relacionamento anterior e aplicar no relacionamento atual, ao invés de pegar as coisas ruins do relacionamento anterior e tratar e purificar o seu comportamento, para que você não seja mais como você foi, e agora aplicar uma boa atitude, um novo comportamento, novas vestes, novo odre naquele comportamento. Não, você fica pegando as frustrações do passado e lançando sobre o seu atual relacionamento. O que isso vai causar? Isso vai te levando vez após vez, passo após passo, para o mesmo fim, para o mesmo rumo que o anterior, o antigo relacionamento tomou. Durou? Está até hoje? Não. Você precisa entender que a pessoa que Deus colocou na tua vida não é a mesma pessoa que te fez frustrado ou frustrada, que te fez chorar. Não, a pessoa que Deus colocou na tua vida é outra pessoa. Então você precisa agir de outra forma. Não, mas eu não aguento mais sofrer. Não, mas eu não aguento mais, pastor, para mim já deu. Eu não aguento mais sofrer, eu já sofri demais, eu já passei por muita humilhação, já me falaram coisas que doeram muito. Aí você, irmã, de repente fala: não, mas ó, eu já fui muito magoado, eu não consigo mais me entregar. Entenda do se entregar, tá? Estamos falando aqui, o papo aqui é de crente, né? O papo aqui é convertido, né? Não estou falando para jovenzinha e jovenzinho, casal de namorado. Eu não consigo me entregar, mas eu estou pensando em me entregar. Você vai se entregar para a mão do capeta. Aí você quer destruir de vez o seu relacionamento. Porque se você tem problema com relacionamento, você lutando por santidade, imagina com a porta, não é brecha aberta, uma porta aberta para o diabo entrar. Então para de pegar as frustrações do passado e lançar no seu relacionamento atual. Você que é casado, para com isso. Aplica-te em fazer a pessoa que está com você feliz. O nosso dever em um relacionamento, para que nós possamos viver uma vida de sucesso com o nosso cônjuge, o que nós precisamos fazer? Nos aplicar em fazê-lo feliz. Eu trabalho para fazer a Paula feliz, e ela trabalha para me fazer feliz. Assim eu sou feliz e eu a faço feliz.
Então para de pegar as frustrações. Aí no trabalho a mesma coisa. Tem gente que pega e vai no trabalho e começa, sabe, poxa, onde você trabalhava, você se dedicava, você se esforçava, você se empenhava. Meu Deus do céu, você era o funcionário ou a funcionária que chegava cedo, você estava lá, você era, sabe, faltava pouco forrar um tapete para o patrão passar. Poxa, mas aí aquele cara me mandou embora, ele me sacaneou, ele fez um monte de coisa, falou um monte de coisa. Eu não vou mais ser bobo, eu não vou mais ser boba. Para com isso. Deus agora te deu uma bênção para que você possa se manter, para que você possa se sustentar, para que você possa lançar sementes. E o que você faz? Você reclama do que Deus te deu e vive como? Lançando as frustrações do passado, pegando vestes velhas e tentando remendar coisa nova, pegando odres velhos e tentando colocar vinho novo. Não dá certo, não funciona. Você precisa de novos comportamentos, de novas atitudes, de usar o passado como uma peneira para purificar o seu futuro. Senão as coisas vão continuar indo sempre para a mesma direção. Deus fez para mim e para você um caminho excelente. Você crê nisso, amém ou não amém? Deus fez para nós, filhos dele, um caminho excelente. Mas nós nos desviamos pelos nossos próprios caminhos. Infelizmente. Tanto que na pregação do culto passado, da última pregação do ano, Deus falou conosco sobre isso. Quando vocês se desviarem, o texto nem dizia, se vocês se desviarem, quando vocês se desviarem, vocês ouvirão uma voz atrás de vocês, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Porque nós às vezes tomamos decisões de fazer a nossa própria vontade. Ei, você está no trabalho, valorize o que Deus te deu. A Bíblia diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. E não é só ser fiel no dízimo e na oferta não, é ser fiel no seu trabalho, com o seu patrão, com a sua patroa. É ser fiel de verdade, é fazer o seu trabalho. O que você está ali para fazer, faça. E se tiver mais para fazer, faça também. Poxa, mas eu estou trabalhando mais do que eu devia. Os outros estão aí de bobeira, aí eu estou trabalhando. Meu irmão, não importa. Se vier uma crise, tiver que vamos ter que demitir alguns funcionários do quadro de funcionários aí. Tá bom, mas do meu setor só te peço, não demite fulano, fulano e fulana. Porque esses ali pegam firme comigo. Agora, meu irmão, se vem uma crise, você é aquele eu não sou bobo não. Eu não sou bobo. Meu irmão, o crente mais idiota que existe é aquele que tenta dar uma desperto igual ao mundo, fazer igual ao mundo. Não sou bobo não. Ninguém me passa a perna. O diabo está te dando banda, mas banda, você levanta e bau, levanta e só low kick, diretão, e você lá, eu não sou bobo não sou bobo não. Chegou o tempo de você tomar um novo rumo, focar naquilo que você quer e precisa ser. A palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar para os nossos senhores como se nós estivéssemos trabalhando para Deus, não só quando eles nos veem, mas mesmo quando eles não estão vendo. Mas outro vai ganhar fama no meu lugar. Não importa, meu irmão, uma hora ou outra Deus vai fazer saber que você é quem tem feito o que deve ser feito, ou o que está sendo feito. Outra coisa na família, meu Deus do céu, pegar as suas frustrações e lançar sobre a sua família. Esse é um erro terrível que nós cometemos às vezes. Você não pode pegar suas frustrações e lançar sobre a sua família. Não pode pegar suas frustrações e lançar sobre os seus amigos, sobre os seus colegas de trabalho. Você não pode. Ei, o problema é teu. E problema existe para ser resolvido. A existência de um problema é para que haja solução dele. Nenhum problema existe só para existir. O problema existe para ser resolvido. Ele é a causa, a resolução, o efeito. Para de ficar lançando sobre os outros. Estou mal, estou para baixo, estou deprimido, não sei o quê. Senta aqui, vamos comer. Eu não quero também comer não, estou muito mal. Já parou para pensar? Chega de ser egoísta. Nesse novo tempo, pense um pouco nos outros. Nesse novo tempo, viva um pouco pelos outros, como Cristo nos ordenou. Mas é porque eu não estou bem, eu não estou bem mesmo, eu não estou bem mesmo, eu não estou bem mesmo, eu não estou bem mesmo. Ei, mantenha o foco.
Eu não estou, mas vou estar. E o que você está fazendo para ficar bem? Eu não estou bem, e fica lançando sobre os outros. Aí grita, briga, se estressa, se aborrece. Alguns que se julgam convertidos até xingam na hora da discussão, da briga. Oh meu Deus, que conversão maravilhosa. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na hora ali, ele deve dar uma afastada, né? Espírito Santo, dá licença que agora o bagulho vai ficar louco. Não funciona assim, meu irmão. E ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está errado, irmão, engole o problema, cai aos pés do Todo-Poderoso, resolva com Ele. Se o problema é familiar, vai lá e resolva. Entenda uma coisa, nesse novo tempo, compreenda, carregue isso. Problemas existem para serem resolvidos. Você não pode chegar, vem aqui, vamos conversar. Quero conversar com você. Meu irmão, está pensando o quê? Você vai chamar a sua esposa assim, vem aqui, eu quero conversar contigo. Aqui. Tá maluco, né? Se eu fizer assim para a pastora, ó, vem aqui. Aqui. Pô, eu tenho 2 metros de altura, a mulher tem 1,50 e alguma coisa. Ó, vem, o que está ficando velho vai baixando, vai diminuindo. Vem aqui, se eu fizer isso aqui, ó, vem aqui. Ah, meu irmão, vem aqui, eu não sou baleiro de trem, não. Aí você fala, o que, pastor? Ela não te respeita, não. Eu não respeitei ela primeiro, mandando, vem aqui, com um tomzinho de quem? Sou dono não, irmão. Você não é dono dela não. Você não é dono dele não, irmã. Tenha respeito. A palavra branda acalma o furor. Deus não te chamou para suscitar ira, Deus te chamou para acalmar o furor, para ser bem-aventurados são os pacificadores. Tem um problema? Vamos resolver. Aí, meu irmão, você que é cristão, precisa tomar a decisão nesse ano de agir e ser a imagem e semelhança de Cristo. Jesus estava errado quando ele foi crucificado, sim ou não? Ele era culpado, sim ou não? Ele merecia, sim ou não? E espancaram ele, sim ou não? Cuspiram nele, sim ou não? Xingaram ele, sim ou não? E o que ele fez? Ele amou. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Eu já vi marido falando isso na hora da briga. Ah, Senhor, perdoa porque ela não sabe o que faz. Eu de longe ouvindo, eu falei assim, cara, se sou eu, dava uma. Mas eu dava uma nele. Senhor, perdoa porque ela não sabe o que fala. Tu tá bom pra caramba, cara. Tu é o cara, tu é fera. Tu é um master. Santão. Por que não foi santo desde o início do problema? Tem um problema, começa a resolvê-lo. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus te chamou para ser solucionador de problemas. Você entendeu isso, amém ou não amém? Então para de trazer o seu passado à tona e gerar desgaste. Para de trazer o seu passado à tona e gerar desconforto. Viva o novo de Deus para a glória de Deus, amém ou não amém? Graças a Deus por isso. Terceiro lugar aqui, renove a sua mente para viver um novo tempo de sucesso. Renove a sua mente. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus esse ano, amém ou não amém? Quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, faz um barulho de glória aí. Então, meu irmão, para isso acontecer, é necessário você não se conformar, não se amoldar, não se adaptar a esse mundo, e mais, se transformar. E eu falo isso sempre aqui, para que fique gravado na sua memória. O texto não diz, mas transformai-o, porque aí o sujeito seria o mundo. É transformai-vos. Você precisa se transformar pela renovação do vosso entendimento, da sua mente. Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você precisa se renovar, se transformar pela renovação da sua mente. Para isso, o que você precisa fazer? Como é que você vive isso? Como é que você faz isso?
sem orientação de Deus, sem orientação de pessoas idôneas que podem de fato te dar conselhos inspirados pelo Espírito Santo. Você quer tomar as decisões da sua vida à torta e à direito, não ora, não pergunta ao Senhor, não pede direção de Deus, e depois quer que tudo dê certo. Presta atenção nessa frase. Deus pode mudar a sua estação, mas você precisa mudar sua mente. Deus pode até tirar você do inverno e colocar no verão, mas não vai adiantar nada. Se você continuar andando com roupa de inverno, você só vai ter problema. Deus pode mudar a sua estação, mas você precisa mudar a sua mente. Porque quando você muda a sua mente, opa, eu saí do inverno e estou no verão. Você pensou nisso, opa, deixa eu tirar isso aqui que vai fazer calor. Você já vai tirando o casaco, já vai botando uma bermudona maneira, um chinelinho havaiana daquele do maneirão, mas o bom, aquele da fivelinha né, jeans, aquelas coisinhas lá. Uma camiseta bacana. Opa, estou em outra estação, agora é verão. Agora Deus te tira do inverno, coloca no verão, você todo encapotado. Você está entendendo a metáfora, sim ou não? Eita, eu vou explicar um pouco mais. Deus te tira do inverno, te coloca no verão, você está todo encapotado, suando, pingando. No inferno vai ser mais quente. Para lá que você vai? Já viu? Eu já vi crente me dando esse tipo de resposta. Varão, calor desse, você de paletó e gravata. No inferno é mais quente. Eu perguntei, para lá que você vai? Perguntei mesmo, para lá que você vai? Não, está amarrado. Então, não tá, eu não entendi então. Deus te tirou Deus pode te tirar de uma estação, de uma fase da sua vida, pode te tirar de um momento difícil, pode te tirar de problemas, de lutas, de tribulação e te colocar num tempo de bênção, como é esse ano de 2019. Eu não sei se você crê, mas eu creio que esse ano é um ano de bênçãos da parte de Deus. Deus pode te tirar da dificuldade de te colocar numa nova estação, num tempo de bênção, mas se você vier com a mentalidade da estação anterior, meu irmão, você vai sofrer do mesmo jeito. Se lá você estava sofrendo com frio, aqui você vai sofrer com calor, e nunca vai estar bom, porque Deus vai te mudando de estação, vai te colocando em um tempo, em outro tempo, e ao invés de você se adaptar, se amoldar à vontade de Deus, você fica agindo e vivendo como você sempre foi. A síndrome de Gabriela: nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Chegou a hora de você mudar, de você renovar a sua mente e começar a viver e a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está te tirando de um tempo para te colocar em outro. Então renove a sua mente e transforme-se por essa renovação que você está recebendo. Um novo tempo requer palavras de confiança em Deus. Ah, meu irmão, já viu aqueles crentes? Talvez você passou o ano inteiro de 2018 reclamando. Aí tem crente que vira e fala: eu não sou murmurador não. Há um bom tempo atrás, uma pessoa falou isso comigo. Eu ainda nem era pastor. Foi uma pessoa mais murmuradora que eu já conheci na minha vida. E toda vez que essa pessoa murmurava, ela dizia: eu não estou murmurando não. Eu não sou murmurador. Eu estou falando porque, poxa, é um negócio que me deixa desconfortável. E toda vez eu falava: cara, isso é murmuração. Quem falou que você não está murmurando? Você reclama de tudo. Você reclama do seu salário, você reclama do seu trabalho, você reclama do seu patrão, você reclama da sua esposa, você reclama da sua igreja, você reclama do seu pastor, você reclama de tudo. Nada está bom para você. E você só está se afundando. Você está se afundando em amargura, em tristeza, está se afastando da igreja. Por que isso está acontecendo? Porque tudo que sai da sua boca entra no seu ouvido. Você já foi em psicanálise? Já foi fazer alguma vez uma sessão de psicanálise? Ah, meu irmão, você fala, e o psicanalista fica só lá, só anotando. Quando você termina de falar, é igual acontece aqui na igreja, gabinete pastoral. A pessoa vem, primeiro eu ainda falo um pouco mais, mas no segundo, depois nos outros, a pessoa vai falando, eu vou só, ponto 1, tá, ponto 2, tá, vou só guardando os pontos para depois eu falar com a pessoa. E muitas vezes,
a pessoa vai falando, e conforme ela vai se ouvindo, ela vai dizendo, mas isso é assim, 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 né? Então, pastor, isso é isso, isso e isso. Mas isso é desse jeito, né? E eu, só? A pessoa sai e fala, pastor, muito obrigado, que bênção. Pastor, foi muito bom falar com o senhor, como foi bom, como Deus falou comigo. Eu falo, amém, e eu sei que foi Deus que falou com a pessoa. Através dela mesma, ela falou, se ouviu, ela escutou o que ela pensava, porque enquanto está no campo do pensamento, meu irmão, não entra no ouvido, não vai para o coração. Às vezes está no campo do pensamento, é tanta coisa, é uma batalha tão grande que você não consegue discernir as coisas, mas no momento em que você fala, você ouve, mais sentidos estão trabalhando, você começa a perceber e discernir melhor aquilo que você tem pensado, sabe? Nesse novo tempo, deixe para trás as palavras de desânimo, de maldição, que tem crente que passa a vida inteira, meu trabalho, nossa, eu não aguento mais, aquilo lá não presta, não sei por que eu estou naquele lugar. Você está lá porque você sabe, por que não sai? Mas como é que eu pago minhas contas? Então você já tem a resposta, você está lá para pagar conta, infeliz, fazendo pergunta idiota. Meu trabalho, não sei por que eu não deixo aquele trabalho. Mas deixa, então não posso deixar, porque se eu deixar, como é que eu como? Então já tem a resposta, está lá para comer. Como que você se sustenta? Já tem a resposta. Mas para de ficar murmurando, para de ficar lançando palavras. Esse salário aqui, não dá para nada, eu pego isso aqui, pega agora, sai daqui, eu tenho que pagar tudo, não sobra nada, salário de miséria. Vai lançando palavras de maldição sobre o seu dinheiro, sobre o dinheiro que Cristo confiou a você. Para de lançar palavras. Os filhos, meu irmão, você é um burro, você é uma burro, você é uma anta, menina, você é uma burra, lançando palavras de maldição sobre os seus filhos. Seu marido é aquele, nossa, aquele é um mole, é um banana. O homem vira e fala, aquela mulher, não sei onde que eu estava com a cabeça, quando eu fui me juntar com aquela cebola descascada, só me faz chorar. Lançando palavra de maldição. Você está rindo, mas é sério. Para de lançar palavras de maldição, começa a abençoar as pessoas ao seu redor. Olha o que a Bíblia fala, Provérbios capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja, Mateus 12, verso 34. Raça de víboras. Jesus tinha um jeito legal de pregar, né? Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. Provérbios 16, 23 agora. Provérbios 16, 23 diz: o coração do sábio instrui a sua boca, e aumenta o saber nos seus lábios. Já percebeu aqui? A vida e a morte estão no poder da língua. Você quer falar palavras sábias? Presta atenção. O coração do sábio instrui a sua boca. Pense antes de falar. É isso que Deus está orientando. É isso que o texto bíblico está dizendo. O coração do sábio instrui a sua boca. Você não fala para depois. Já viu? Tem crente que vira e fala que eu sou muito explosivo. Sou muito explosivo. O que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Deixa eu lançar a palavra de bênção. Tu é uma bênção. Tu é uma bênção. Porque se eu for falar a palavra, né, de 2018, eu falo, tu é um bobo. Que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Que você tem que falar, que você fala mesmo. Isso é coisa de gente sem noção. O coração do sábio instrui a sua boca. Ele pensa, ele medita, ele raciocina, ele racionaliza o que vai falar para depois falar. E quando ele fala, o coração dele instruiu a boca dele. E aí veja, o segmento do texto diz: e aumentou o saber nos lábios dele. Então quando você pensa antes de falar,
você vai falar palavras mais sábias. Você vai falar coisas mais instrutivas. Você vai lançar palavras de bênção. E quando você faz isso, o seu coração instruiu a sua boca, e agora as palavras que saem são palavras de sabedoria. Chegou o tempo de você lançar palavras de bênção sobre a sua casa, sua vida e a sua família. Amém ou não amém? Veja, o texto que nós lemos de Mateus 12:34 fala que o que há em abundância no coração, na parte B, fala que o que há em abundância no coração, de sua boca fala. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olha para quem está do seu lado e fala assim: chegou o tempo de você lançar palavras de bênção. Chegou o tempo de da sua boca saírem palavras de bênção. Então eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Eu quero convidar você a levantar suas mãos e liberar palavras de bênção nesse momento. Deus nos instruiu aqui que para vivermos um tempo de sucesso, nós precisamos em primeiro lugar o quê? Em primeiro lugar o quê? Você não está nem lembrando agora, cara. Não passou nem 2 horas ainda do culto. Em primeiro lugar, trocar. Em segundo lugar, manter o foco. Você precisa ter um lugar, um ponto de partida, mas também tem que ter um ponto de chegada. Em terceiro lugar, você precisa renovar a sua. Precisa renovar o quê? A mente. Em quarto lugar, você precisa ser grato a Deus. Você precisa ser grato a Deus. Você precisa. Você tem de demonstrar gratidão ao Senhor. E às vezes as palavras que saem da nossa boca são palavras de ingratidão. Palavras de ingratidão. Palavras de maldição contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o nosso trabalho, e de ingratidão para com Deus. Imagina, você orou e pediu a Deus um emprego, Deus te deu. Aí agora você vive reclamando do emprego. Ingratidão. Você orou e pediu a Deus uma família, Deus te deu. Aí agora você vive reclamando da família. Ingratidão. Você orou e pediu a Deus filhos, agora você vive reclamando dos filhos. Ingratidão. Imagina o coração de Deus ouvindo as palavras que saem da sua boca. Esse foi o você 2018. Agora, comece a partir de hoje. Se você falhou em começar a partir do 1º segundo de 2019, aqui no culto da virada, comece a partir de hoje a ser o novo você, o você 2019. Então eu quero convidar você a levantar sua mão e falar assim: em nome de Jesus, eu rejeito toda palavra de maldição que eu lancei sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Fala assim: eu creio que grandes coisas estão por vir, e que o Senhor fará a vontade dEle na minha vida. Fala assim: eu profetizo que a minha casa é uma bênção, que a minha família é uma bênção, que o meu trabalho é uma bênção, que o meu salário é uma bênção, que o meu ministério é uma bênção. Eu profetizo que eu serei e farei a vontade de Deus. Falei, eu lanço por terra no nome de Jesus todo o meu eu do ano passado, de frustração, de desânimo, de fraqueza, de inconstância, para começar uma nova história com o Senhor, porque eu creio que grandes coisas estão por vir, e eu viverei o propósito de Deus. Fala, começa hoje. Mas fala com toda a tua fé, começa hoje, em nome de Jesus, uma nova história na minha vida, para a glória de Deus. Só você que crê nisso, aplauda o Rei dos